Uma ação das rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta 820 no ar. Bom dia, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Estamos começando agora mais uma edição ao vivo do 820 no ar, transmitido diretamente do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e hoje, dia 29 de abril, estamos comemorando o Dia Internacional da Dança. Essa data foi instituída pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco em homenagem ao aniversário do Jean-Georges Noverre, um dos criadores do balé moderno. A dança, além de ser um movimento corporal sobre um ritmo, também é uma expressão corporal de si e uma forma de fazer arte. É uma forma de conexão com os espaços físicos e subjetivos que nos norteiam. Por isso, no 820 no ar de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, Larissa Garrido, poeta e professora de escrita criativa, criadora da Escola de Poesia, que está aqui para bater um papo com a gente. Larissa, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Paulo Freire. Oi, Isabel, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa data tão especial que é o Dia Internacional da Dança. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou relacionar com o tema de hoje, né, que é o Dia da Dança, começando te perguntando qual é a tua relação com a dança. A minha relação com a dança, ela começou no frevo. Já na escola, eu comecei a dançar e me identifiquei com o frevo de uma forma muito potente. Eu acho que foi no frevo que eu reconheci minha pernambucanidade e me apaixonei pela dança. Então, esse foi o meu primeiro momento. Mas também sempre fui apaixonada pela dança a dois. Eu tinha uma prima mais velha, assim, uns 5 anos, que eu admirava muito. E ela dançava forró. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de ver ela dançando com os meus primos, eu ficava olhando para ela e pensando assim: eu quero ser igual a ela um dia, quero dançar igual a ela. E aí o tempo foi passando e eu estava sempre buscando esses espaços, né, de dança, sempre tentando experimentar o ritmo, mas não ainda como uma forma de buscar isso através da técnica, né? Não, Por muito tempo eu não cheguei a procurar as escolas de dança de salão. Ficava ali mais como uma admiradora da dança. Mas chegou o meu momento, há um tempo atrás, e hoje eu estou vivendo essa atmosfera do universo dançante A2, que eu sou apaixonada. A dança, então, foi também um momento de tu descobrir a tua própria identidade, né, como pessoa? Com certeza. Quando eu estou dançando, eu acho que o mundo ele tem uma cadência diferente. Tudo fica mais encantado. E é um lugar que você consegue extrapolar suas fronteiras, seus limites, se descobrir. E eu acho que você, na dança 2, você também descobre o outro. Então, você está ali numa energia muito única sua, mas você partilha ela e o outro também, ali do outro lado. E aí é criado algo novo, é criado um momento, é criado uma história. E isso é muito mágico. E além da tua profissão como poeta, né, você tem a graduação e mestrado em arquitetura e urbanismo com interesse na poética urbana. O que é a poética urbana? A poética urbana é você ver a cidade como se ela fosse um livro de poesias, na minha perspectiva. Sim. Foi isso que eu queria propor no final do meu curso de arquitetura. É você ver os diversos encantos e as diversas mensagens que a cidade está ali passando para a gente o tempo todo. Que ora são mensagens bonitas, né? Mensagens belas, ora não são mensagens tão boas assim. Assim como a poesia, né? A poesia, ela tem ali uma variedade de temas, infinitos temas, eu acho, que podem ser abordados. E eu via a cidade fazendo esse movimento, sempre com essa poética muito evidente, como que se a gente estivesse folheando um livro. E, para mim, era uma forma lúdica das pessoas perceberem o espaço urbano. Entender essa matéria que a gente vê na faculdade de uma forma mais técnica, de uma forma mais lúdica. Eu sempre busco muito fazer analogia quando eu estou ensinando, né? Seja na área da arquitetura, seja na área da escrita criativa. Eu acho que é uma forma mais criativa de embalar o conhecimento e mais eficaz também. É interessante porque a poética urbana é uma parte de você
é também uma forma de você rever o espaço com que você está se relacionando, né? Então, a gente tem poesia nas paredes da cidade, a gente às vezes não presta atenção, a gente tem manifestações políticas de qualquer tipo, né? Como é que você vê essa manifestação artística na cidade? A manifestação artística na cidade, ela está em muitos lugares e eu vejo através de dança, através de um grupo de teatro que vai ali se apresentar ao ar livre no espaço público, ou através de um poeta que vai declamar sua poesia na rua. E eu acho que a cidade, inclusive, e essa era uma das linhas que eu queria continuar o meu estudo, ela deveria ser mais receptiva ao artista, porque o artista ele está ali dando uma contribuição muito dele, muito única ali para o mundo, mas que faz a pessoa que está se comunicando com aquela arte se ressignificar em vários aspectos. E muitas vezes nós temos uma cidade que é hostil com o artista, né? O artista que vai para a rua, que vai falar. Muitas vezes esse artista não é ouvido ou é ignorado. Então, e fica aí o questionamento, né? Uma forma da gente pensar esses espaços públicos da cidade, essas várias mensagens que existem para a gente, mas também pensar na perspectiva da arte. Como uma cidade com arte, ela é uma cidade melhor, ela é uma cidade mais inclusiva, ela é uma cidade que as pessoas se conectam, né? A arte é uma grande ferramenta de conexão, faz a gente ver o outro. Então, se os espaços fossem mais abertos aos artistas, as pessoas fossem mais receptivas, se essa cultura fosse fomentada de alguma forma, eu acho que teríamos aí uma vida urbana, uma vivência urbana de uma forma diferente. É muito interessante você tocar no ponto da hostilidade, né? Porque a cidade, ela é fisicamente, assim, esteticamente, ela é hostil. E artistas, realmente, eles tendem a ser ignorados por causa da rotina. Tem gente que realmente não quer estar ali ouvindo poesia, apesar de realmente ter o privilégio de você escutar poesia ao ar livre. E a dança, eu acho que é basicamente uma coisa interessante de você ver dançar em espaços públicos, porque você está fazendo ali arte com o seu corpo. Como é que você vê a relação da dança com os espaços públicos que a gente ocupa com os nossos corpos? Eu acho que a dança, quando você dança na cidade, é uma forma de celebrar a cidade e a sua existência também. É uma forma de você também dançar em uma nova atmosfera, com outros estímulos. E a dança 2, não só a dança 2, todo tipo de dança, ela se torna também um convite para as outras pessoas que estão ali e vão ver aquele movimento. Um convite às pessoas experimentarem a dança. Porque quando existe algum programa, alguma política pública que, por exemplo, propõe essas atividades dançantes, eu acho que há um tempo atrás tinha aqui em Recife o Dançando na Rua, eu não lembro exatamente o nome do programa, mas as pessoas iam lá, né? Tinham professores que estavam lá demonstrando, chamando pessoas a participar. E aquilo ali, às vezes, abre um leque de oportunidades para outras pessoas que, de repente, não teriam esse contato com a dança se não fosse assim exposta na cidade. Então, acho que é muito enriquecedor. É um convite mesmo para as pessoas. E quando você dança, a sua vida melhora muito. Então, as pessoas têm que saber disso, sabe? Sim. Aproveitando que você estava falando da sua relação com a dança, o teu último livro é Ele Dança, Eu Escrevo Poesia, que foi publicado no ano passado, é basicamente um compilado de poemas, de poesia, que nasceu da estética da dança de salão, né? Que é uma conversa poética em torno da dança. Como foi que surgiu essa inspiração para uma obra de poesia que não se pauta na dança, mas ela vai estar ali, sempre presente? Isso, sempre no universo dançante, né? Como eu falei para você, eu tinha essa paixão muito grande pela dança de salão. Não cheguei a procurar as escolas por muito tempo. E antes desse meu livro, eu tive 2 relacionamentos. E nesses relacionamentos, eu pedia muito para essas pessoas que eu estava envolvida que a gente dançasse. Vamos dançar, vamos procurar uma escola. Como que se para eu fazer esse movimento, eu precisasse necessariamente estar levando uma pessoa comigo, né? O meu parceiro. Isso era uma grande confusão na minha vida, porque eles não queriam dançar, também não queriam que eu dançasse, porque tinham ciúme. Então, acho que isso eu estou até trazendo propositalmente, porque esse é um ponto a se questionar, sabe? Nesse universo dançante. Para que ter ciúme? A dança é uma expressão artística, né? É um momento seu, assim, de autodescoberta. E, para mim, isso foi uma problemática, né? Por um longo tempo. Mas depois, passado esses relacionamentos, eu resolvi começar na dança de salão. Então, primeiro eu comecei numa academia,
academia mesmo de musculação, e lá tinha uma aula na grade. E fiquei fazendo lá por 2 anos, fiquei muito amiga do pessoal, assim, da turma. E aí, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu me afastei por conta da pandemia, né? Mas fui procurar nas escolas de dança, dessa vez, uma forma de me reconectar. Foi quando eu descobri o Estatuto Gafieira, da UNO Escola de Danças, que é uma escola maravilhosa aqui de Recife. E eu fui participar desse workshop de samba. E o samba era um ritmo que eu era apaixonada, assim, mas tinha muita dificuldade. E quando eu cheguei nesse workshop, eu conheci um rapaz que foi a inspiração para o boy da dança do livro. Então, eu sempre digo, esse boy da dança do livro, ele vira um personagem à medida que eu vou escrevendo e conversando com ele, criando, né, essa entidade, né, essa pessoa que dança para conversar e falar muito sobre a minha vida. Mas ele é inspirado numa pessoa real. E quando eu conheci ele, acho que não foi por acaso, acho que realmente precisava ser essa pessoa, porque ele tinha uma delicadeza muito grande no convite dele à dança, sabe? Ele veio de um jeito muito suave e sorrindo. Então, quando junta com o nosso passado, né? Acho que a inspiração poética, ela surge muito das nossas histórias. Às vezes a gente está lendo um poema e se identifica tanto, mas a gente nem imagina como surgiu para outra pessoa. Mas vinha aquela minha história, né? De que eu não podia dançar, os meus ex-namorados não queriam que eu dançasse. E aí, de repente, eu conheci aquele boy que ele jamais seria aquela pessoa que me proibiria de dançar, que era uma coisa tão especial para mim. E aí ele surge com essa cara de boy da dança, né? Então, ele foi a grande inspiração, mas eu sempre digo que a partir do momento que eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a viajar com ele, com as possibilidades do que ele poderia ser, falar muito sobre o amor e a paixão nessa perspectiva de uma mulher que agora se enxergava como uma mulher empoderada, uma mulher que veio muito dessa geração de querer achar o príncipe encantado, querer viver para ter um relacionamento, mas que, há uns anos atrás, tinha se descoberto como uma potência feminina que era. Acho que quando ele apareceu, eu estava nesse ponto de, será que eu posso ter as duas coisas? Será que eu posso ser uma mulher empoderada, que estou aí dizendo, vamos mudar o rumo da história, mas, ao mesmo tempo, querer amar, querer um amor? Por isso que esse livro fala muito dos nossos excessos, dos nossos vazios, dos nossos desejos, dos nossos medos. Eu acredito enquanto mulher. Por isso que eu acho que ele traz muita identificação quando as mulheres leem, né? Minhas leitoras. É muito interessante você ter falado nisso, porque a arte, ela tende a ser uma coisa solitária, né? Quando a gente escreve, geralmente a gente tá sozinho, a gente precisa ter esse tempo até para processar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. É um modo solitário de ser, mas o teu livro, eu sinto muito que ele conversa contigo mesmo, ao mesmo tempo em que ele precisa de movimento, ele precisa desse contato com outras pessoas para ele existir, né? Então, e para mim, assim, eu vejo a dança como isso. A dança, ela pode, sim, ser feita, ser realizada solitariamente, mas ela é muito mais uma arte que se baseia no contato, né? E eu achei muito interessante quando, como eu te disse, né, o livro ele tem muito movimento, ele tem muita ação, ao mesmo tempo em que você está conversando muito mais com você, porque a sensação que eu tive quando eu vi o boy da dança é que ele era, na verdade, quase que uma justificativa para você processar o que estava ali, né? Sim. E eu amei esse paralelo que você fez, de que, ao mesmo tempo que a gente dança sozinha, a gente pode se conectar com as outras pessoas e que isso se reflete na escrita também, né? Ali tá quase que numa conversa comigo mesma, mas eu tô me conectando com esse boy da dança, né? Esse personagem, mas também com as leitoras. Gostei muito dessa analogia, achei que faz muito sentido. É muito interessante quando você disse se a gente lê um poema, mas a gente não sabe a inspiração que surge, né? Porque eu acredito que é essa conexão que a poesia, ela deixa de ser solitária. Não é a poeta que deixa de ter essa solidão para escrever. Acho que a poesia, ela deixa de ser solitária quando a gente está lendo e a gente começa a produzir esse significado a partir das nossas próprias experiências. Então, talvez se você não tivesse dito no prefácio que a inspiração era do boy da dança, talvez a gente nem prestasse muita atenção nesse boy da dança. Fala mais um pouquinho, assim,
dessa personificação da dança no livro? Então, eu acho que o boy da dança, ele aparece ali, como eu te disse, como inspiração. E eu projeto nele muitas das minhas expectativas, mas também eu projeto nele como que se fosse uma tábua de salvação para as minhas frustrações também. Então, as pessoas sempre brincam muito, né? Em meio aos amigos da gente. Quem é o boy da dança? Teve todo esse mistério, toda essa brincadeira. Mas eu acho que realmente o livro não é sobre o boy da dança, uma vez que é muito importante a figura dele quando ele aparece, porque ele é uma grande inspiração, mas ele está falando muito sobre mim. Então, nesse contexto do livro, né, que eu conheço, e aí eu vou narrando um pouco desse primeiro contato, desse encontro. Depois o livro fica muito no campo platônico, porque vem aquela interação basicamente virtual, né? E todas aquelas confusões que essas comunicações virtuais trazem hoje em dia para qualquer tipo de relacionamento que seja. E depois existe o reencontro com esse personagem. Aí, nesse ponto que existe o reencontro, eu acho que ele vai deixando de ser o personagem para realmente que eu possa se tornar pessoa, que eu possa interagir com ele pela pessoa que ele realmente é. Então, no livro, eu vejo ele realmente como um personagem. E aí, no depois, a minha ambição do momento, a minha vontade é continuar a história através de um filme de autoficção. Porque o livro acabou, mas ficou aí a história no ar, né? Sim. Então, quem sabe teremos aí a continuação. Aí eu nunca falo do boy da dança pessoa, porque manter o mistério, né? Vamos esperar a próxima história. Preservar a identidade dele também. Esperar um 2, né? Um livro 2. Mas, assim, é muito interessante você ter tocado no ponto da questão das redes sociais, né? Porque a dança é uma arte de contato. Sim. Seja a gente dançando sozinho, a gente vai estar em contato com o espaço físico que está ali, a gente vai ter contato com outras pessoas. E aí você, em uma parte do livro, você está muito no campo das ideias. Fica pensando, ai, Deus, e aí as redes sociais e afins. Aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Essa coisa de o contato, a dança traz uma coisa, e aí quando a gente retira esse contato, acaba que muda muito as relações, né? Eu acho que nos seus poemas você fala das suas frustrações, eu acho que é justamente porque tem ali uma distância de corpos, né? E a dança, ela junta. O que é que você pensa? A Josi falou perfeitamente. É muito diferente o contato presencial, sobretudo quando existe um contato dançante e quando você coloca em paralelo o contato virtual. São dois universos diferentes. Posso ler um trechinho? Com certeza. Porque tem um trechinho aqui, depois do poema final, que eu acho que fala um pouco sobre isso, sobre essa diferença, né, entre a distância e a proximidade. Então, no final, tem um texto que é basicamente uma prosa para uma conclusão do livro, que diz: esse livro é uma dança com poesia. Fala a língua da paixão, da arte, do amor e do samba, que, em minha singela perspectiva de poeta, são sinônimos. Arte é paixão, samba é amor. Paixão é samba, amor é arte. Boy da dança foi uma grande brincadeira, uma paixão, uma criação da minha cabeça, que no último capítulo se levanta das minhas páginas e começa a ganhar vida própria ao voltar para o corpo de quem o inspirou. O livro precisava acabar porque ali em diante, Boy da dança se despede de mim, um personagem engraçado que não tinha outra opção senão me ouvir, alguém que eu criei para me acompanhar ao longo de 6 meses. Do reencontro em diante, eu apostei no risco do real. Eu precisava pagar para ver, pois embora Boy da dança seja algo da minha cabeça, a textura e o cheiro de quem o inspirou tinha tudo de real. E não há nada como sentir a pele de quem você se apaixonou no embalo de um samba de rosto colado.
Então, eu acho que esse trecho faz você muito disse sentido. tudo. É. E, assim, você também conta ao longo do livro que essa tua experiência de escrita, ela te levou a novas experiências na tua vida, né? Você fundou, eu acho que foi na mesma época, né? A escola de poesia. E aí, colocando ainda no tema do Dia da Dança e essa tua experiência, como foi? Essa é uma história bem especial para mim. Eu escrevo já há 8 anos e eu comecei a escrever para me entender. Comecei a escrever num momento difícil da minha vida. Não escrevia ainda em forma de versos, escrevia realmente com aquela forma de autoconhecimento. E eu percebia que aquilo me fazia muito bem. E durante esses 8 anos escrevendo, fui publicando alguns livros, mas eu percebi também que eu gostava muito do contato com as pessoas que me acompanhavam na internet. Quando elas diziam: olha, eu escrevo também, ou vinham compartilhar alguma coisa comigo, ou vinham dizer que algo que eu escrevi ressignificou algum sentimento para elas. Então, eu já tinha terminado meu mestrado, já estava muito ligada à área do ensino e comecei a pensar, por que não? Por que não juntar essa minha experiência na docência com a escrita criativa que já me acompanha há tantos anos e criar uma metodologia para as pessoas se descobrirem através dessa escrita. E aí eu criei o curso Casa Poema, que é um curso que eu ensino as pessoas a desenvolverem essa escrita criativa como se estivessem construindo uma casa, através das etapas de uma casa. Então, de novo, as analogias, né? Eu fui lá buscar da minha bagagem da arquitetura, peguei a minha experiência da docência para propor algo novo. E é um projeto muito solo, assim, acho que foi um projeto de muita coragem, porque eu comecei na internet, dando aulas no Zoom e fazendo aquela proposta para as pessoas, e hoje já tem um curso completo lá na Hotmart. Foi uma caminhada longa, enorme. O curso, ele é online ou presencial? Ele é online. Online. Ele é gravado na Hotmart. Antes ele era online e ao vivo pelo Zoom. Agora ele tem disponível na Hotmart. É Casa Poema o nome. E foi uma grande caminhada que aconteceu em paralelo ao Se Ele Dança, Eu Escrevo Poesia. E eu acho que eu estava vivendo os 2 momentos mais intensos da minha vida nesse ano de 2023. Com esse livro, que trazia várias emoções em mim, né? Tanto durante a escrita como depois, quando eu resolvi lançar, em um ambiente que eu já estava junto das pessoas da dança, né? É uma exposição muito grande também. Sim. Então, isso traz várias emoções, aflora vários sentimentos. E estava também com essa grande missão, que era levar a escrita para as pessoas. Eu queria que as pessoas provassem desse sabor que é você escrever e se encontrar nas próprias palavras. Curiosamente, antes mesmo do livro, eu já dizia que escrever, fazer poemas é dançar com as palavras. E agora, quando esses mundos se juntam, para mim faz mais sentido ainda. Você falou tudo. Aproveitando, a gente está caminhando, né, para a parte final da entrevista. Você disse em um de seus poemas que quem escreve paga com a nudez da alma, né? Foi. E quem dança? Amei essa pergunta. Eu acho que quem dança também paga com a nudez da alma. Porque quando você está ali naquele momento tão único, você se coloca de uma forma muito singular, sua. E quando você é tomada por aquela dança que você faz com a sua alma, você não está muito se importando com o que está ao redor. Quando você entra naquele momento, sabe? Que você está de corpo e alma ali naquela dança, o mundo ao seu redor é só... Eu acho que é só figurante. Você está na máxima conexão consigo mesma. Acho que eu diferencio um pouco da escrita, porque quando a gente escreve, a gente coloca um livro, por exemplo, no mundo, um livro que envolve um coletivo de pessoas também, existe uma certa preocupação, né? É um processo mais demorado de, ok, lancei o livro e agora as pessoas estão lendo, não estão? Como é que vão receber? Tem essa diferença. E a dança ali naqueles 3 minutos de música, seja você dançando sozinha ou você dançando com alguém, é aquele momento que é isso, quando você está ali de corpo e alma, não tem outras interferências. Você vive aquilo ali intensamente. Perfeito. E agora eu vou te dar um tempinho para que você faça uma fala final e para que você conte onde é que a gente pode te encontrar. Fala sobre a escola de poesia, onde é que a gente pode encontrar você, os seus trabalhos, como é que a gente pode chegar nas tuas obras. Toma esse tempo para você.
Tá certo, obrigada, Isabel. Muito obrigada pela conversa. Eu amei falar desses temas, são super especiais para mim. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, o Lala_Garrido, ou no Instagram da Escola da Poesia, ou no Instagram da Vestilverso, que é minha loja de produtos afetivos, né? Tem louças com os versos que eu escrevo, roupas. Então, eu acho que desses minutos finais, além de dizer essas redes sociais onde vocês podem me encontrar, e também, né, através da plataforma da Hotmart, onde tem o meu curso Casa Poema, eu diria que eu entendi, em um certo momento da minha vida, há 8 anos atrás, que a minha missão era poesia, o meu propósito era poesia. Então, tudo que eu era apaixonada, eu comecei a colocar poesia, né, nessas várias outras paixões. Então, começou com a arquitetura, eu quis terminar o curso de arquitetura falando de cidade e poesia. Depois, entrou um pouco na moda também, quando eu criei essa marca, Vestilverso, que eu dizia, eu não quero a poesia apenas nos livros, eu quero também as pessoas vestindo a poesia, eu quero a poesia na casa das pessoas. Eu acho que tem que ter poesia em todo lugar, desde o livro até a prateleira que está ali, a sua caneca. Com certeza. E aí, por fim, veio a dança. Então, são 3 universos que eu amo: cidade, arquitetura, né? Aí vem a moda e depois a dança, que eu resolvi abraçá-los colocando poesia e pensei, eu vou ser vista como aquela menina, ora mulher, que coloca poesia em tudo. Um dia as pessoas vão me reconhecer dessa forma. Maravilhoso. A gente vai deixar essas contas na descrição do YouTube para quem está assistindo a gente, para que vocês consigam encontrar a Larissa, né? E para quem está nos ouvindo na rádio, eu lembro que hoje a gente recebeu a poeta, professora de escrita criativa e fundadora da Escola da Poesia, Larissa Garrido. A gente está agora indo para um intervalo, são 10h26. Daqui a pouco a gente tem música e mais curiosidades sobre o Dia Internacional da Dança aqui na Rádio Paulo Freire. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Fala, meu povo! Hoje estou aqui novamente para a gente continuar conversando sobre os poderes do Estado. E dessa vez vou explicar para vocês o poder legislativo. Galera, então, o poder legislativo possui várias responsabilidades, porém iremos elencar 2